Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e depois de testar a excelente Falcão Pro F12, chegou a hora de analisar a Falcão F12 TD, a versão econômica da chuteira do Rei. Será que também vale investir no modelo mais simples da linha F12? Bora descobrir no vídeo de hoje. E lembrando que após a análise, se você tiver interesse em comprar o modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Visualmente, a F12 TD é bem parecida com a versão profissional. Eu fiz questão de pegar esse esquema de cores justamente para poder comparar melhor, já que essa é a mesma cor que eu analisei na versão Pro. Então, visualmente, é bem parecido mesmo. Até os detalhes aqui da área medial até o calcanhar remetem muito bem à versão profissional. É basicamente a mesma estrutura que a gente vai encontrar aqui nessa parte. As tecnologias são as mesmas. O que vai mudar aqui vai ser o material do colar e o material da biqueira. E isso em relação ao cabedal. O solado e entressola também mudam, mas vou falar melhor sobre daqui a pouco. Mas no geral o visual é bem similar mesmo. Aqui também tem o solado todo rosa, a entressola branca, o esquema de cores aqui em branco, preto e rosa, que me agrada muito. Então, pelo menos nesse ponto, a TD é bem fiel à Pro. Passando para a estrutura do modelo, como eu falei aqui, ela conta com as tecnologias Light Fit, Skin Neck e Grip Zone, que são tecnologias que também estão presentes na versão profissional. Então, nessa área aqui do médio pé até o calcanhar, a estrutura é exatamente a mesma. A única diferença aqui no calcanhar é que essa tag aqui é feita de material sintético, enquanto na Pro essa parte também é feita de couro natural, mas o visual é o mesmo. Já na biqueira já encontramos uma diferença. Aqui nós encontramos um material sintético, é um sintético de boa qualidade, ele tem um toque até macio, não é um sintético tão rígido assim, aparentemente não é um material muito grosso, parece que é um material até fininho, talvez até simule um pouco aí o toque do material da versão profissional. Tem a tecnologia Grip Zone aqui, que como eu falei para vocês, eu não senti diferença em relação ao grip em contato com a bola, e a sujeira grudou muito aqui, então a chuteira encardiu muito fácil. Não sei se aqui nessa versão sintética a limpeza vai ser um pouco mais fácil, mas eu realmente não senti diferença. Se der uma proteção maior ao cabedal, ok, mas em relação ao grip, realmente não faz diferença nenhuma. Como eu falei, o toque aqui é até macio para uma chuteira de entrada. Vou mudar essa frase, ele é até macio para o valor que eu paguei. Para o valor cheio, realmente poderia ser um material um pouquinho melhor, mas falarei melhor sobre o preço no final do vídeo. Na aparência, esse material até tenta simular a textura do couro, mas fica nisso. O toque é completamente diferente da versão profissional. O contraforte da Pro não é perfeito, mas aqui na TD é bem mais maleável do que eu esperava. Eu achei que pelo menos nesse ponto ele poderia ser igual ao da versão profissional, mas não. É um contraforte bem maleável mesmo, que não me agrada. Eu gosto de ter uma sustentação maior aqui, um pouco mais de proteção, de ajuste, e aqui na TD esse é um ponto que eu vejo como muito negativo. E não por ser uma versão mais simples, porque barata essa chuteira não é. Passando para o colar, aqui na TD nós encontramos um colar feito de neoprene. Ele não tem uma elasticidade tão grande quanto o knit da versão profissional, que é de ótima qualidade, garante um ajuste muito bom, principalmente no peito do pé. Não senti nenhum ponto de pressão aqui em torno do tornozelo. Então é uma versão mais simples, então obviamente a Topper vai colocar materiais de qualidade inferior. Não que esse colar em neoprene seja um colar ruim, mas comparado ao knit da versão profissional fica bem abaixo. Nesse puxador aqui eu não gostei do acabamento, tem uma cola visível aqui, a sensação que eu tive é que esse puxador aqui pode romper com muita facilidade, então nesse ponto também na versão profissional está melhor. Pode ser que eu tenha dado azar apenas nesse par, mas aqui o acabamento está bem feio mesmo. O ponto positivo aqui é que esse colar é completamente inteiriço, então ele é todo fechado aqui nas laterais, diferente de algumas chuteiras até mais caras que aplicam um colar bem meia boca, que geralmente cobre só aqui no peito do pé, e aqui é totalmente vazado. Aqui na Falcão TD isso não acontece, o colar realmente faz a função de uma meia aqui abraçando todo o pé. Passando para o revestimento interno aqui do calcanhar, o neoprene se estende em toda essa parte, mas não tem nada de acolchoamento aqui, assim como acontece na versão profissional, que também não tem tanta espuma aqui no calcanhar, então aqui na versão TD é exatamente da mesma forma, só a textura
aqui desse material que vai ser diferente porque o material é diferente. Já a palmilha é exatamente a mesma da versão profissional e a palmilha padrão que a Topper utiliza. Eu falei para vocês aqui que não é uma palmilha espetacular, mas cumpre muito bem a função. Pelo menos esse revestimento têxtil dela aqui funciona muito bem, garante um bom grip em contato com as meias. E além disso ela é removível, o que vai auxiliar na higienização. E passando para essa nova combinação de entressola e solado, que eu ainda não tinha visto em nenhuma chuteira da Topper, ela apresenta uma configuração de travas totalmente diferente da versão profissional. Aqui nós temos algumas travas em formato quase triangular, com 3 pontas aqui. É um formato um pouquinho diferente. Já tinha visto uma configuração de travas semelhante em chuteiras da Nike, se não me engano, na Mercurial X Finale 3 ou 4, esqueci agora o número, mas é uma chuteira de 2016, 2017. Então é uma configuração de travas que eu acredito que vai funcionar melhor em gramados sintéticos, já que são travas bem baixinhas. O formato dela é até interessante. Quero fazer o teste em um gramado natural para ver como que vai ser o desempenho. Mas é uma configuração de travas que pelo menos inicialmente não me surpreendeu. Só testando mesmo para tirar a prova. O solado ele é feito de borracha, tem uma boa flexibilidade aqui na parte frontal, vem até quase aqui no médio pé. Não é uma placa tão rígida assim, para quem gosta de uma placa mais flexível vai agradar. Hoje em dia eu prefiro placas que sejam mais flexíveis apenas desse ponto para biqueira, da área medial para trás eu já gosto de uma placa um pouco mais firme. Mas o grande diferencial aqui é essa aplicação da entressola T-Cushion. Em tese é a mesma entressola utilizada na versão profissional, mas essa aplicação aqui é bem diferente. Pelo menos com ela em mãos você consegue sentir um toque aqui bem macio. Eu fiquei com a sensação aqui que essa entressola é um pouco mais firme do que aquela que já é utilizada nos modelos profissionais da Topper. Eu vejo esse ponto como negativo, porque o preço subiu e anteriormente a Topper utilizava a mesma entressola tanto na versão profissional como na TD. Então aqui existe um amortecimento apenas no calcanhar e a impressão que eu tive aqui com a chuteira em mãos é que não vai garantir o mesmo nível de amortecimento da profissional, que, como eu já mostrei para vocês, já falei em outros vídeos, é um dos melhores sistemas de amortecimento disponíveis no Brasil atualmente. Eu gosto muito da entressola T-Cushion da Topper, mas quando ela se estende do calcanhar até quase na ponta do pé. Essa aplicação aqui da TD, só colocando no pé para saber. Com o tamanho brasileiro 41, a Falcão TD pesa 306 gramas. Por ser um modelo que tem uma entressola bem menor e uma combinação de material sintético e têxtil no cabedal, eu esperava que ela fosse bem mais leve do que a versão profissional. Então esse é um ponto que eu vejo como negativo pela construção do modelo. Por ter um colar com menos elasticidade, é um pouco mais difícil calçar a TD. Não tem a mesma facilidade que o colar em knit da versão profissional proporciona. Então esse é o primeiro ponto que me preocupa, principalmente para quem tem pés mais largos. Para mim que tem um pé de médio para fino, ok, funcionou bem. Tive um pouco de dificuldade, mas calcei tranquilamente. O ajuste do modelo, assim como acontece na versão profissional, mantém uma forma mais ajustada, principalmente lateralmente, que é bem diferente dos outros modelos da Topper, como a Maestro Pro. Na Falcão Pro ela ainda tem uma biqueira em couro natural, que vai lacear lateralmente. Aqui na Falcão TD, por ter todo esse cabedal mesclando um sintético com têxtil, esse cabedal não vai lacear lateralmente. Então esse é um modelo que eu não recomendo para quem tem pés largos. Se você tem um pé de médio para fino, vai te atender muito bem, porque o ajuste também é muito bom. Apesar de ter materiais diferentes, o ajuste da TD também é excelente. E esse foi um dos pontos que eu mais elogiei na versão Pro, pelo menos para mim, que tem um pé de médio para fino, o ajuste ficou excelente. Aqui não foi diferente, inclusive no comprimento. Então esse modelo aqui tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que em tese teria que corresponder a 27,5 cm. No meu caso aqui, a versão TD se encaixou perfeitamente, eu não senti nenhuma sobra nas laterais, nem na biqueira. Então a minha recomendação é de numeração regular. E conversando com os parceiros da Topper Brasil, eu pedi que eles me enviassem uma tabela de tamanhos atualizada, então eu vou deixar aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida, tá aqui a numeração em milímetros, só fazer a conversão aí para centímetros para quem achar mais difícil, vocês vão conseguir encontrar aí onde o pé de vocês encaixa em qual numeração da marca. No meu caso, eu prefiro continuar utilizando o Topper com tamanho 41, mesmo que em alguns modelos sobre um pouquinho ali na frente, a minha numeração regular é o tamanho ideal para mim nas chuteiras da marca.
Se você já utilizou o modelo com um tamanho menor, basta fazer a conferência aí na tabela. Como eu já falei em outros vídeos, eu já conversei com alguns inscritos que preferem utilizar topper com um número menor, meio número menor, mas para mim realmente não funciona. Então, de acordo com a tabela e com as experiências que eu tive com diversos modelos da marca, eu mantenho a minha recomendação de numeração regular, independente do formato do seu pé. Se você tem o pé mais largo e quer investir nessa versão mais barata, quer arriscar, pode comprar numeração regular. Se o ajuste vai ficar bom ou ruim nas laterais, aí é outra história, mas no comprimento é regular mesmo. E voltando para o OnFit, mesmo tendo um ajuste certinho e não contando com tanto acolchoamento, não senti nenhum ponto de pressão aqui no calcanhar também. Esse contraforte mais maleável não vai gerar nenhuma pressão aqui. Esse é um ponto negativo para mim em relação à proteção, ao ajuste, mas em ponto de pressão realmente não vai incomodar em nada. Agora, o ponto que me decepcionou mais aqui foi a entressola. O solado eu tenho que avaliar em campo, mas a entressola, só de utilizar o modelo aqui no estúdio, só de caminhar com ele aqui, já deu uma diferença. Não é aquela pisada tão macia, não é aquela pisada tão suave que a gente encontra em modelos profissionais da Topper. Então eu realmente esperava aquela velha combinação de solado e entressola aqui, que é utilizada nas versões profissionais, porque, como eu falei, essa versão TD não é barata. É uma chuteira que chegou ao mercado custando R$ 369,99, que eu vejo como um preço salgado para uma segunda linha da marca. Existem modelos melhores e mais acessíveis dentro da própria Topper, que vão te garantir um sistema de amortecimento muito melhor, e até mesmo um cabedal em couro, como a Maestro Pro 3, por exemplo, que ainda está no mercado, e se não me engano até a Maestro Pro 4 tem mais ou menos esse mesmo preço. Então eu acredito que a Topper colocou esses preços mais elevados na Falcão Pro, porque é uma linha feita para um atleta profissional, o maior atleta de futsal de todos os tempos. Então tem a assinatura do rei e vai sair um pouco mais caro. Mas em relação ao custo-benefício, comparando apenas com os outros modelos da própria marca, eu não vejo a Falcão TD com um bom custo-benefício. Como eu falei para vocês, eu peguei um modelo em uma promoção que eu também divulguei lá no nosso canal do Telegram por R$ 150. Por esse preço, tá ok. O ajuste é muito bom, achei o cabedal confortável mesmo com materiais sintéticos. Ainda falta testar esse solado dessa entressola em campo, mas por R$ 150 é difícil encontrar um modelo aí de entrada com uma qualidade como essa. Ela é superior aos modelos de entrada de várias outras marcas, inclusive marcas globais. Mas por R$ 369,99 eu não pagaria. Por R$ 150 tá ok. Mas essa foi apenas uma análise inicial. Eu ainda levarei a Falcão TD para campo, farei alguns testes em gramado natural, gramado sintético e depois reavaliarei o modelo aqui, falando para vocês qual a minha análise definitiva. Pelo menos por enquanto é isso. Por 150 ou abaixo de R$ 200, ok. Por R$ 369,99 eu realmente não compraria. A própria Topper tem opções melhores. O que você achou dessa análise inicial da Falcão TD? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie as perguntas aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Lembrando que tem links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos e principalmente inscreva-se no canal. Até breve!